Bom, gente, já tenho aqui para conversar conosco, abrir a edição desta terça-feira, do outro lado da tela, o psicólogo, mestre e doutor em saúde esportiva, ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde e militante comunista, Alexandre Vasilenski. Alexandre, bom dia. Bom dia, Anderson. É sempre um prazer estar nesse espaço, assim. Alexandre, agradeço muito a tua presença aqui, você mais uma vez conosco no Faixa Livre. Conversamos recentemente, mas voltamos a fazer esse diálogo porque temos questões onde precisamos da análise de um profissional gabaritado como você, diante do que a gente teve aí ao longo desses últimos dias. Primeiro, a gente quer começar, Alexandre, falando a respeito do cenário político nacional, né? Porque o governo Lula caminha aí para o final desse terceiro ano de mandato e a situação dessa gestão se complica, especialmente lá no Congresso Nacional. Disputas que se abrem com o Davi Alcolumbre, com o próprio Hugo Mota, o presidente da Câmara. A gente vai, inclusive, aprofundar daqui a pouquinho essas questões que são problemáticas para o governo e que colocam um ponto de interrogação em relação aos rumos dessa gestão, em especial no ano eleitoral, que é 2026. O fato é que o governo, aos trancos e barrancos, tenta avançar, ainda que aprovando medidas de ataque a direitos dos trabalhadores, que a gente tem trazido aqui de maneira costumeira no nosso programa. Enfim, Alexandre, eu quero te perguntar, te questionar a respeito da tua percepção a respeito desse governo que, se por um lado, aos pouquinhos recupera o apoio popular, por outro, vê essa grande aliança ruir dentro do Congresso Nacional, não consegue aprovar determinadas pautas, tem ali as tais das pautas bombas trazidas pelo Senado Federal, a própria Câmara deve entrar nessa onda também, enfim, vamos aprofundar daqui a pouquinho. Mas como é que você vê essa situação envolvendo o governo Lula? Anderson, assim, me parece que fica muito claro que o governo Lula 3 ele está sendo responsável por repetir, em condições piores, o que ele fez na primeira fase do período lulopetista, lá em 2013 em diante. O que foi o governo Lula 1? Foi a consensualização das reformas tucanas dos anos 90 em um período onde elas estavam muito fragilizadas politicamente. Não sei se você se lembra, mas aquela eleição de 2002, pelo menos 3 dos 4 principais candidatos eram de oposição ao modelo tucano, né? E o Serra, que era o candidato do governo, era visto como uma figura meio dissidente, desenvolvimentista, dentro do PSDB. E, para surpresa de muitos, o governo Lula 1 manteve, né, toda aquela parafernália neoliberal, colocando meio em ponto morto, né, e massificando as políticas focalizadas permitidas por aquele período de bonança do preço das commodities. O governo Lula 3 está fazendo isso com a ponte para o futuro, né? As oligarquias brasileiras perceberam naquela crise pós-2008, né, que se estende até 2013, 2014, com a eleição da Dilma, e depois com a campanha do impeachment, que era possível reacelerar o processo de desintegração neoliberal do Brasil moderno, industrial, do Estado brasileiro, e assim foi, né? Destruíram a CLT, né, tornando letra morta, né, com as políticas de trabalho intermitente, terceirização universal, né, e com teto de gasto. O que o governo Lula 3 fez, depois daquele período caótico do Bolsonaro, está sendo consensualizar a ponte para o futuro, né? Ele criou um teto de gasto, que é o arcabouço fiscal do Haddad, um pouco mais sofisticado, né? E está meio que tocando a vida, né? Mantendo o projeto com muito mais dificuldade, né? Porque o arcabouço fiscal pressupõe uma diminuição objetiva do Estado ao passar do tempo, né? Então, a adoção de uma política de austeridade por décadas pressupõe que o Brasil vai ter que abrir mão de se modernizar, vai ter que abrir mão de resolver seus problemas industriais. A gente vai continuar tendo cidades grandes com níveis de saneamento básico ridículos.
Nós vamos ter que abrir mão de uma educação pública universalizada, abrangente. E isso pressupõe, em todos os lugares onde foi implantado, duas coisas, Anderson: uma baixa da popularidade, né? E um ambiente fértil para populismo de direita, né? E é o que está acontecendo, assim. Sem dúvida, não, meu microfone estava fechado. Peço desculpas ao Alexandre e aos nossos espectadores, mas é justamente isso, né? Um ambiente fértil para extrema-direita avançar no nosso país. Ô, Alexandre, eu tenho questionado aqui os nossos analistas a respeito dos resultados que essa grande aliança tem produzido, porque a gente teve o argumento do presidente, do ainda candidato Lula, de que ele construiria essa aliança ampla no sentido de isolar a extrema-direita. Na tua avaliação, isso tem sido produzido a partir dessa construção feita pelo presidente Lula, aliando-se à turma da direita de maneira mais aberta? Porque essa aliança já existia nas gestões anteriores, ainda que de maneira velada. Agora, abertamente, o Lula traz para dentro do governo os setores do fisiologismo do que há de pior dentro do Congresso Nacional. Essa ampla aliança, com a intenção de isolar a extrema-direita, está tendo sucesso? O Lula nunca teve problema nenhum em fazer acordos com a direita fisiológica, Anderson. Assim. Eu preciso lembrar que, assim, que o PT fazia oposição ao Requião no Paraná, uma oposição bastante raivosa, aliás, enquanto se locupletava com o governo Sérgio Cabral aqui no Rio. Assim. Nunca foi problema para o Lula ter acordo com esse tipo de gente. Assim. O que aconteceu foi que, por conta daquele caos institucional do impeachment, o Brasil criou uma situação muito estranha, institucionalmente, que só existe aqui, que a gente tem que nós somos oficialmente presidencialistas, né? Isso foi decidido em dois plebiscitos, e se criou uma espécie de parlamentarismo oficioso, que é o melhor dos mundos possíveis para um político, assim, que ele tem muito poder. Um deputado hoje controla mais orçamento que alguns prefeitos de município de pequeno para médio porte, né? E não tem responsabilidade política nenhuma. Então, a gente tem uma configuração muito mais difícil, assim. Deputados que praticamente controlam nichos eleitorais via orçamento secreto, emenda PIX e todo tipo de transferência de dinheiro focalizada, né, e controlada pelo parlamentar. Isso faz com que a Câmara tenha uma autonomia relativa em relação à opinião pública, né, assim. É um tipo de deputado que está muito pouco interessado no que a classe média ilustrada de BH, São Paulo e Rio acham dele. Assim. Porque no nicho dele, ele está segurado porque ele consegue fazer pequenas obras, pequenos serviços para a população. E esse tipo de parlamentar não é mais comprável por cargo, né? Porque ele não se interessa mais por isso. Esse é o problema. Sem dúvida, sem dúvida alguma. O Alexandre, só para te avisar, quando eu trago a câmera para mim, não quer dizer que eu quero falar, não. Você fica à vontade para seguir aqui, é só para ficar variando aqui as imagens, para não ficar sempre a mesma imagem na tela, mas você fica à vontade para dar sequência na sua fala. Eu queria aproveitar já esse ensejo, o Alexandre, para trazer a seguinte questão, talvez o tema principal aqui da nossa entrevista no programa de hoje, que é justamente a situação envolvendo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se deu, até certo ponto, de maneira surpreendente, no último sábado, após a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Né? O Bolsonaro, primeiro o Flávio Bolsonaro convocou aquela vigília ali para a porta da casa do ex-capitão, no sentido de, enfim, não estava, isso não foi colocado, mas no sentido, obviamente, de tentar evitar a prisão do Bolsonaro, com uma grande comoção popular ali, enfim, evitar o cumprimento da pena, que deve começar já ao longo dos próximos dias. Depois, ficou-se sabendo aí dessa tentativa do Bolsonaro de violar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda, veja só. O Alexandre, antes da gente partir para o aspecto foi colocado, inclusive, pela defesa do ex-presidente, os motivos que levaram o Bolsonaro a tentar violar a tornozeleira.
Eu queria saber de você os efeitos políticos produzidos por essa decisão de prisão preventiva, porque o Bolsonaro já estava preso, essa que é a verdade, né? Estava numa prisão domiciliar, mas agora está lá na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Como é que você avalia os efeitos, as repercussões, enfim, a turma da extrema-direita, inclusive o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, saiu em defesa do Bolsonaro, questionou a decisão da justiça. Daqui a pouco eu também vou entrar no diálogo a respeito desse personagem que é o governador de São Paulo, um presidenciável, digamos assim, para o ano que vem. Mas, primeiro, quais os efeitos políticos, na tua avaliação, dessa prisão preventiva do Bolsonaro agora na superintendência da PF lá em Brasília? O político mais imediato, Anderson, me parece que é um desacoplamento ainda inicial, mas que tende a continuar da família Bolsonaro, da extrema-direita brasileira. Assim. O Bolsonaro tem um problema meio que estrutural, assim, porque para que ele fosse tolerado pelas oligarquias nacionais, você deveria ter como alternativa a ele uma alternativa de esquerda forte, antiliberal e que ameaçasse, de alguma forma, o consenso pós-anos 90. O lulismo acabou com isso, a hegemonia do Lula. Assim. Então, isso gera uma situação onde parte da elite política simplesmente não vê razão em ter que se associar a essa figura, que é uma figura, os franceses têm um termo déclassé, né? Assim, é um pesinato do Exército Brasileiro. Ele surge ali nos anos 80 com aquela coisa de bomba em quartel, né? Quase como uma espécie de sindicato de milico, né? Ele se elege no Rio de Janeiro também por conta disso, né? Boa parte dos efetivos militares do país estão no Sudeste e muito concentrados no Rio de Janeiro. Por isso que é um estado que consegue eleger Pazuello, Bolsonaro e essas figuras, assim. Tem muito militar no Rio, assim. Ele exerce um pouco essa função de sindicalista de pensionista, né? E depois uma espécie de palhaço de programa de baixo nível, né? Falando absurdos, né? Escatologias. E é eleito pelo Exército, né? E por outros setores oligárquicos mais secundários ali como candidato. E dá certo, Anderson, porque isso é uma coisa que eu acho que parte do liberalismo de esquerda não consegue entender. Assim. Na fantasia de parte das elites liberais de São Paulo, assim, uma desconstrução do Brasil industrial pós-30, né, nos tornaria uma espécie de Costa Rica em versão continental, ou Chile, né, economia pujante, modernizada, livre dos aspectos patrimonialistas ibéricos, aquele festival de bobagens. O que acontece com o Brasil e com todos os países dependentes que experimentam isso é o surgimento dessa economia de saqueio, né? Grileiro de terra, tráfico de drogas, igreja que lava dinheiro, vigaristas de todo tipo, jogo, e figuras políticas que representam, né, esse extrato dessa lumpenburguesia, assim, por assim dizer. Assim. O Milei é isso na Argentina. Boa parte dos problemas que o México tem com o narcotráfico, né, com aqueles cartéis, se deve a esse período de hegemonia neoliberal lá. Pensemos na Colômbia, né, que era uma espécie de modelo das nossas oligarquias liberais até ontem. Assim. O bolsonarismo é isso. Né, ele é a concentração desse tipo de economia que surge, né, com a destruição pós-anos 90. Assim. O problema é que ele é uma figura disruptiva. Ele é flagrantemente um vigarista, assim, alguém que enriqueceu contando com a leniência dos órgãos de fiscalização, assim, fazendo rachadinha, colocando todos os filhos em gabinetes, pegando metade do salário de todo mundo que trabalhava lá, se associando explicitamente a
as milícias cariocas. Isso não é nem segredo. Ele falava explicitamente que era favor de grupo de extermínio, que era favor de milícia, colocava parente de miliciano no gabinete, né? Isso era o Bolsonaro, né? Eu costumo dizer, Anderson, uma ditadura do Bolsonaro, se aquilo tivesse evoluído para um governo de força, não seria o Pinochet, nem muito menos os nossos generais. Assim, seria algo equivalente ao Papadoc lá no Haiti, né? Assim, aquelas ditaduras farsescas, né, ultraviolentas, extremamente familiares, e as oligarquias brasileiras não compram isso porque acham que não precisam. Assim. Elas olham para o outro lado e vem o Haddad, o pior que pode acontecer com elas. Assim, não preciso, não, assim, não quero correr esse risco, não. Tal. Aí é isso. Assim. Se livraram de um estorvo, né, que era aquilo ali. Aquela gestão da pandemia, pelo qual ele não é sequer réu ainda, né, gerou, pelas estatísticas, cerca de 300 a 400 mil mortos a mais do que o necessário. Assim. Esse cara não foi pendurado numa árvore, o que mostra muito dos nossos problemas estruturais, né, de racismo, como que parte da população brasileira é visto como besta de carne descartável, né? E ele virou um estorvo para as oligarquias, e estão se livrando do estorvo agora, por isso permitiram que ele fosse preso, né? E flagrantemente. Agora, ele tem um percentual grande de votos ainda, isso é um problema, né? Agora, é uma figura que não consegue nem ser líder fascista, né? Porque ele não faz muita questão de esconder que é um covarde, né? E tem... o governo Lula estava caminhando, Anderson, para uma espécie de morte pública lenta, dolorosa, né? Com os níveis baixando, né? De popularidade, perda do controle parlamentar, uma coisa que já acontece. Se dizia, inclusive, que talvez o Lula não disputaria a eleição, se fosse muito evidente que ele perderia. O Haddad seria o perdedor, já pensando no textão dele da Piauí, logo depois da derrota, culpando a própria população, né, que não soube entender a genialidade uspiana dele, né? E o Tarcísio assumiria meio que por WO, assim, né? Rapidamente, Alexandre, eu queria só ressaltar uma questão. Você falou a respeito desse personagem que é o Jair Bolsonaro e a turma da extrema-direita. Agora, o curioso é que a construção dessa imagem, desse discurso que, se não for o Bolsonaro e essa direita, o outro lado é muito pior, no caso, o governo Lula, enfim, essa lógica ela permanece, em especial na grande imprensa. Essa ideia de que há dois polos, essa lógica de polarização, ela se mantém. Quando a gente está longe, de fato, de ter uma polarização efetiva. O que há são duas figuras que dialogam de um jeito, utilizando um tipo de estratégia, e o outro utilizando outro tipo, mas dialogam diretamente com os interesses dessa turma que detém os interesses econômicos no país, que detém o poder econômico, enfim, com os neoliberais. Isso é curioso, né? Como é que esse discurso permanece e ele tem efetividade junto à sociedade, né? Por conta de, assim, de fato, Anderson, a possibilidade de uma ditadura do Bolsonaro, a gente correu muito perto disso, se não fosse a incompetência e a covardia da figura. Era uma possibilidade, né? E também a conjuntura internacional com o governo Biden, que não apoiaria isso. A gente, de fato, ficou numa situação de um bom tempo que até essa situação de ausência de qualquer tipo de horizonte transformador poderia ser ainda mais rebaixado com uma ditadura, assim, como eu falei, no estilo Papadoc, assim. Só que é isso, assim, a esquerda brasileira pujante que a gente viu dos anos 80, né, nos estertores do regime militar até os anos 2000, está morta, assim, ela é completamente residual. Você pode contar na Câmara dos Deputados, você conta nos dedos de uma mão, assim, Glauber, a Sâmia, assim, não tem, são 5 ou 6 deputados só que você pode, que nós de fato consideraríamos de esquerda pelos critérios até os anos 2000, né? A macroeconomia ela é consensualizada e, de novo,
O que isso significa? Significa que, para parte da classe média, por exemplo, comprar uma casa não está mais nos horizontes, o emprego público está desaparecendo, a gente vai ter um colapso docente já comprado pelos próximos anos, ou seja, vai faltar professor de português, matemática, ciências, biologia, daqui a pouquíssimos anos, né? E com uma qualidade muito rebaixada, porque se permitiu esses cursos criminosos. Assim. E qual a solução do governo para isso? Criar a enésima bolsa, licenciatura e dar um capilé lá para quem está fazendo os cursos. Vai resolver? Não. E ele sabe que vai resolver. Só que, de novo, esse modelo de austeridade do arcabouço fiscal pressupõe uma diminuição do tamanho do Estado e a gente não pode contar com mais nada. Assim, né? E o que cresce nesse caldeirão econômico é isso: pastor picareta, coach, vigaristas de todo tipo. Assim. E o Bolsonaro é a enésima encarnação disso, mas pode ser depois o Paulo Marçal, Nicolas Ferreira, algum idiota falando sandices, assim, e prometendo soluções mágicas, né? Sem dúvida alguma. O Alexandre, já queria entrar logo nessa questão que eu trouxe aqui como mote da nossa entrevista, que é justamente esse argumento que foi utilizado pela defesa, pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao ministro Alexandre de Moraes. No último domingo, os advogados enviaram ali as explicações a respeito dos motivos que levaram o Bolsonaro a tentar romper, violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Os advogados disseram que o Bolsonaro teve um surto psicótico que foi ou que teria sido provocado por remédios, parece que ele mudou a medicação que ele tomava. O Bolsonaro toma muitos remédios por conta daquela situação que ele teve ali, da facada, também agora pelo estado anímico que ele vive, em prisão já há bastante tempo, enfim, agora condenado a 27 anos e 3 meses. Tem um acompanhamento, certamente, de profissionais, para além de profissionais de saúde, profissionais também de saúde mental, e a defesa alegou justamente isso, uma troca de remédios ali que produziu um eventual surto. Bolsonaro entrou num estado de alienação e resolveu ali meter o ferro de solda para tentar violar a tornozeleira eletrônica. Depois, quando ele voltou a si, ele simplesmente parou ali de tentar romper a tornozeleira. Você é um profissional de saúde mental e eu queria, óbvio que você está distante do que está acontecendo, não está acompanhando o caso com proximidade, não conversou com o Bolsonaro, e isso obviamente faz toda a diferença. Mas pelas informações que chegam, pelo personagem, pelo padrão Jair Bolsonaro, enfim, pelo que você percebe, essa argumentação de que o Bolsonaro teria tido um surto e, a partir disso, tentou ali romper a tornozeleira eletrônica, isso é factível pelo que já surgiu até aqui? Então, primeiro que eu não sou psiquiatra, tá? Mas quando você me deu a missão ontem, eu fui fazer meu dever de casa, fui dar uma pesquisada, né, tal. Eu conheço bastante os efeitos da sertralina, porque é uma medicação que eu convivo mais no meu cotidiano clínico. Pelo que eu pesquisei ontem, assim, não é impossível, tá? Assim, todo mundo brinca se você lê bula de remédio, assim, você não toma nenhum, né? Porque todos eles têm efeitos improváveis ali e tal. Não é da ordem do impossível, mas é altamente improvável e é raríssimo que essas duas medicações gerem alucinação. E o que elas geram é relatado como confusão mental, né, assim, que é um estado de obnubilação de consciência. Né? Altamente improvável, e é o que a nossa terra aqui no Rio, a gente chama de caô, né, para se livrar. Né? O CID-10, né, que é o código de doenças que é usado pela Organização Mundial de Saúde, tem uma classe D, que é de condições não médicas. Né? Tem uma lá que é clássica, que é simulação de sintoma com motivação óbvia. Né? Muito mais provável que tenha sido isso. Eu achei curioso, eu estava vendo um programa ontem, uma live, porque todo mundo imagina que o mais racional seria ser cortar aquela cinta, né? Você meio que deixa a tornozeleira de lado e aí você tenta fugir. Só que parece que aquela cinta também é altamente sensível a isso.
os inúmeros casos de tentativa de se livrar daquilo se dá justamente pelo corte da cinta, e aí rapidamente a máquina avisa a central da polícia. Assim. Acontece que as únicas vezes onde você se conseguiu de fato romper aquilo, você tem que abrir aquilo de alguma forma, né, o módulozinho lá, e tirar o GPS que tem dentro dele. Por isso que ele tentou. Ele deve ter tido alguma informação ruim técnica sobre aquilo e tentou ele mesmo abrir lá com solda, né, tal. Ficou uma cena ridícula, né? Assim, a impressão que dá, tipo, deve ter pouquíssimas atuações bem remuneradas, mas que também são inglórias, como ser advogado do Bolsonaro, né? Você fica sabendo um negócio desse e dizendo, cara, o advogado deve ter pedido a bula das medicações e viu o que dava para fazer ali, assim, não tem... Porque tentar abrir com uma solda, né, o núcleo do módulo lá para tirar o GPS não é coisa de quem está com confusão mental, é coisa de incompetente, que é o que ele historicamente é. Então, a resposta é essa, não é impossível, é altamente improvável que ele tenha começado a ouvir vozes dentro da tornozeleira. Assim. Pois é, porque foi alegado ali que ele estava, o Bolsonaro, ele estaria preocupado com essa questão envolvendo uma eventual escuta que pudesse ter ali a tornozeleira eletrônica, enfim. E ele, a partir disso, tentou romper para... O fato parece que o Bolsonaro ouve vozes, né? É o que a gente imagina aí a partir do que a gente tem observado em relação ao ex-presidente. Agora, ainda falando sobre essa tese aí que foi levantada de surto psicótico, de paranoia, enfim, isso pode se dar por um determinado período de tempo ali, em um período. O Bolsonaro disse que teria começado a fazer ali no início da madrugada, enfim, ou no início da tarde. Ficou até confuso essa fala do ex-presidente, mas de toda forma, ele pode ter começado ali a tentar romper a tornozeleira e do nada ele voltou à condição normal, digamos assim, à situação de pleno entendimento do que estava acontecendo e simplesmente parou de romper a tornozeleira. Isso pode se dar, esse efeito de um eventual surto, isso é limitado, ele tem uma duração, ou teria uma duração mais longa? Como é que isso se dá? Então, assim, por sorte da fortuna, eu não sou um profissional de saúde envolvido com oferecer cuidados ao ex-presidente Bolsonaro, né? Eu tenho essa felicidade. Assim. Então, teria que se perguntar isso para o psiquiatra assistente dele, assim, mas, de novo, é altamente improvável e foi uma ação muito funcional, assim, né? Você quer fugir, né? Você acha que você vai ser preso no dia seguinte ou no próximo, e você tenta arrebentar ali o módulo da ordem da estatística. Assim. Existe lá um percentual de probabilidade disso ter acontecido, né? Sei lá, o Bolsonaro pode tá fazendo algum tratamento não conhecido com psicodélicos, né? Aí sim, você pode ter alucinações, né? Mas não parece ser o caso. Assim como eu falei, os relatos clínicos de confusão mental e alucinações com esses dois medicamentos são raríssimos, né? A sertralina e um outro anticonvulsivante que ele toma como ansiolítico, né? Para tirar a ansiedade. Assim, então. São medicações bastante seguras, né? Então, assim, é o que sobrou para o advogado argumentar. É curioso, Anderson, porque, é um tipo de acusação que políticos com algum nível de ambição de continuidade da sua carreira nunca usariam. Porque isso, por definição, destrói a sua possibilidade de carreira. Assim, quer votar em alguém que tem paranoia, ouve vozes, né? Eu lembro de um caso de um filósofo francês famoso, o Louis Althusser, né? O Althusser matou a mulher. Né? Ele tinha o que hoje chamaria de transtorno bipolar grave, né? E o julgamento dele, que foi famoso, ele reivindicou o direito de ser julgado enquanto criminoso comum, porque ele dizia que toda a obra dele seria posta em
em questão se ele fosse declarado louco, né? O que acabou acontecendo, em parte, pelo menos depois, assim. Então, ninguém que tem ambições políticas manda uma dessas, assim, porque a gente lembra do caso do Biden, né, foi um caso bizarro, assim, que estava flagrantemente em estados iniciais de demência, né, assim, cumprimentando fantasma, saía avulso, né, tinha que ser lá... E não se revelou isso, porque é algo muito grave para um político, principalmente em cargos executivos, né? O Alexandre, me chama a atenção porque parece que, acima de tudo, o Jair Bolsonaro abandonou a carreira política dele diante do que está colocado, porque, como você muito bem citou aqui para a gente, essa argumentação, esse tipo de fala da defesa a respeito da situação dele, fundamentalmente joga por terra todo o capital político que ele tem. Ele parece que, acima de tudo, abre mão da carreira política depois de uma situação como essa. Quem vai votar num cara que tem surto psicótico, que ouve vozes, enfim. Você também tem essa percepção de que o Bolsonaro, para tentar se livrar da cadeia, ele vai apelar para tudo, se livrar de uma eventual pena na papuda e se cumprir a prisão dele em regime domiciliar, ele vai apelar para qualquer alternativa, mesmo que para isso ele tenha que jogar a carreira política e o capital político dele no lixo? Eu lembrei de uma ponderação agora, que os argentinos votaram num cara que diz que conversa com o espírito do cachorro, né? Assim, sessões espíritas com esse cachorro, do qual ele toma... a parte isso, né? Assim, o Bolsonaro, assim, como eu falei, ele não serve nem para líder fascista, ele é um covarde público, assim, não tem poltrão, como se dizia antigamente, não tem... sem nenhum cuidado com a própria imagem, né? E ele está sofrendo uma redução do seu grupo fanatizado, né, a ficar só um núcleo mesmo, quase como uma coisa meio religiosa ali, e ele não tem nenhum cuidado com imagem histórica. Isso é uma diferença dele do Lula, a justiça que se faça, assim. O Lula tem uma preocupação muito grande com a imagem futura dele, né? É um cuidado que ele tem. O Bolsonaro, não. Então, ele é quase aquele tipo medíocre ideal, né? Quer se dar bem, não tem nenhum cuidado com a sua persona pública, né? Esse negócio... Tanto assim, que a família Bolsonaro tem sido a maior responsável por esse governo agora ter alguma sobrevida, né? Eu costumo brincar que o Eduardo Bolsonaro é o maior ativo do governo Lula, politicamente, né? E o Haddad é o maior ativo da oposição, né? Porque está comprando uma recessão para o ano que vem, em pleno período eleitoral, e a família Bolsonaro dá esse festival de tiros no pé, né? Filho do sujeito dizendo que está conspirando contra o país no exterior, abertamente falando isso, o outro lá falando que não seria ruim uma intervenção militar. E o absurdo, Anderson, é que tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Flávio estão recebendo dinheiro público para isso. Assim. O Bolsonaro segue deputado. Uhum. Eu costumo brincar com alguns amigos meus de direita, assim. Vocês se imaginam um deputado norte-americano na Rússia falando abertamente que está conspirando com Putin para ferrar os Estados Unidos? Assim, a coisa menos pior que ia acontecer com ele era perder o salário. Assim. Ele ia ter que passar o resto da vida com medo da própria sombra de não ser levado para algum lugar. Assim. Ou sei lá, um deputado chinês fazendo isso nos Estados Unidos, né? Estou aqui conspirando abertamente contra o presidente Xi Jinping, quero que a República se exploda, tal. É um negócio inimaginável, absolutamente inimaginável. Essa situação que você citou, essa falta de cuidado, digamos assim, do Bolsonaro com a sua imagem, eu
imagino que se deu, obviamente, por conta da própria carreira política dele, que foi medíocre, né? Ao contrário do presidente Lula, que tem uma história, enfim, ainda que a gente tenha todos os questionamentos que são mais do que plausíveis e necessários diante do que o Lula tem feito ao longo da sua trajetória, o Lula tem uma imagem a zelar. O Bolsonaro sempre foi essa figura medíocre que ganhou um pouco mais de apelo a partir da presença dele em alguns programas de gosto duvidoso na TV aberta, enfim, ele começou a ganhar alguma mídia a partir dessa situação, também daquele processo de impeachment da Dilma Rousseff, ele fez a fala lá em defesa do brilhante Ustra, enfim, ele começou a ganhar repercussão nacional diante disso, mas antes era uma figura detestável, defenestrada, isolada do debate público no país, ao contrário do presidente Lula, que tem uma história, uma imagem a zelar, digamos assim. Ô Alexandre, eu queria avançar aqui na nossa discussão para te questionar a respeito do seguinte: como é que você vê a imagem do Supremo Tribunal Federal diante de toda essa situação que está acontecendo com Jair Bolsonaro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes? O Supremo sai do ano de 2025 fortalecido diante da condenação do Bolsonaro, dos golpistas, de como ele tem lidado com o caso do ex-capitão, prisão domiciliar, agora prisão preventiva, essa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro conspirando contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Como é que você vê a imagem do Supremo hoje diante dessa situação, dessa condenação dos golpistas, em especial a situação do Jair Bolsonaro? O Supremo é uma espécie de representante oficial das oligarquias brasileiras em estado puro, né? Assim, são homens de meia idade para idosos, brancos, formados em boas universidades, né? E nessa estrutura, coube a eles, né, ser o setor do Estado que ia por rédeas, né, no bolsonarismo. E eles fizeram, né? Eles fizeram, assim. O STF tem assumido dois protagonismos políticos nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, assim. Um é o de acabar com todos os direitos sociais do Brasil, assim, né? O STF, por exemplo, votou favoravelmente a possibilidade de você ter bloqueio de salário em caso de dívida, né? Está para ser votado a pejotização total das relações de trabalho no Brasil. Se isso acontecer, isso está na mão do Gilmar Mendes, toda a discussão, por exemplo, de fim da jornada 6:1, diminuição do tempo de trabalho de 44 para 40, vai para o lixo, assim. A gente volta definitivamente para a República Velha em termos de segurança laboral, assim. E o outro protagonismo político, né, foi fazer essa contenção do bolsonarismo, justamente porque eles não têm que ter, eles não dependem de votos, né? E eles fizeram. Né? O Alexandre de Moraes, assim, é um quadro das oligarquias paulistas, né? Assim, competente com relação a isso, né? Ele é professor da São Francisco, lá em São Paulo, foi secretário um secretário bastante punitivista do Alckmin, né? Com o impeachment, ele vira ministro da Justiça e depois é alçado, né? E ele faz essa contenção, assim, como vem dizendo, assim, as oligarquias brasileiras não têm a menor intenção de serem governadas por um maníaco, né? Sem controle, e eles deram essa. Agora, é curioso que no voto que o Moraes dá, eu não sei se no voto dele ou ele comenta o voto do Dino. Ele põe no rol das ditaduras brasileiras 30, aceitando a República Velha como um modelo de democracia, né, e colocando 32, que foi aquela revolta oligárquica, e que São Paulo comemora a própria derrota, né, como uma espécie de rebelião democrática, né, assim.
Ele é um tipo ideal dessas elites de lá. Né? E o PSDB, né, tanto o PSDB como o PMDB lá do Temer são muito competentes em eleger quadro, né, para o STF, ao contrário do petismo, que fez um show de horrores. Né? O PT tratou o STF como se fosse um cargo de segundo escalão da República. Uhum. E pagou o preço por isso. Falar em STF, Alexandre, eu queria contigo a seguinte questão. A gente percebeu essa indicação aí, a gente viu essa indicação do Lula se confirmando na última semana, do Jorge Messias lá para o Supremo Tribunal Federal. E isso produziu um ruído enorme com o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, aliás, que tem de aprovar o nome do Jorge Messias, indicado pelo Lula. E hoje fala-se internamente que o indicado pelo Lula não deve ser aprovado pelo Senado Federal, a indicação dele. Então, o Davi Alcolumbre queria que o Rodrigo Pacheco, que é aliado dele e é ex-presidente do Senado, fosse o indicado do Lula para essa posição, para esse posto lá no Supremo Tribunal Federal, após a saída do Luiz Roberto Barroso. Alexandre, você acha que o Lula acertou ao indicar o Jorge Messias e arrumar um problema com o Senado, que era meio que uma boia de salvação do governo, digamos assim, porque a situação com a Câmara dos Deputados se agrava, né? O Hugo Mota agora disse que rompeu com o líder do governo lá na Câmara, com o deputado Lindbergh Farias. A situação do governo com a Câmara parece que foi por água abaixo definitivamente, né? Muito provavelmente o governo vai conseguir aprovar mais nada, agora ainda mais entrando em ano de eleições. Enfim. E o governo agora arruma esse problema, digamos assim, com o Senado Federal, especialmente com a figura do Davi Alcolumbre, o presidente da casa. Primeiro, você acha que o Lula acertou na indicação do nome do Jorge Messias pelo aspecto político, por conta justamente dessa pressão que havia do Alcolumbre? O Alcolumbre que há quem diga que é uma figura que manda mais do que o Lula diante dessa ampla aliança. Como é que você vê essa postura do presidente da República indicando o Jorge Messias e, de alguma forma, se opondo ao que queria o Davi Alcolumbre, e o que é que se cria a partir disso? Assim, o último candidato ao STF que não foi aprovado foi do governo Floriano Peixoto, assim, que foi o segundo presidente do país. Se não me engano, foi o Barata Ribeiro, inclusive, que aqui é a rua em Copacabana. Assim. Isso. Também foi o único membro do STF que não era jurista, né? Ele era médico. Assim. Exato. Eu tenho alguns amigos na AGU, Anderson. Assim, eles me dizem que o Jorge Messias é de fato de esquerda. Né? Assim, ele tem essa contradição, não é bem contradição, né? Mas que ele é de fato evangélico, né? Ele foi inclusive apoiado pelo Malafaia. Assim. Mas ele tem um histórico de posições de esquerda. Ao contrário do Toffoli, por exemplo, assim, que era só um pau-mandado do Dirceu. Assim, era um faz-tudo, que inclusive tinha tomado posições muito ruins em relação à revisão da lei de anistia, por exemplo. O Jorge Messias parece que tem uma relação, principalmente com o mundo do trabalho, assim, mais benéfica. Isso é um pouco para o Lula, assim, se isso de fato está entrando na equação. Assim. Agora, o Lula também tem uma tradição muito grande de empoderar essas figuras medíocres e depois tentam se autonomizar. Né? Assim, como eu falei na nossa última conversa, o Cunha era um vigarista conhecido do Rio de Janeiro, que de repente fica com Furnas, com a presidência de Furnas e com a vice-presidência da Caixa Econômica, e com isso ele compra uma bancada pessoal de 150 deputados. O Alcolumbre, Anderson, eu acho que o Amapá tem uma população que é menor que muitas cidades de porte médio aqui do Brasil. Assim. É um senador, né, que tem votos de vereador, né, e que é transformado em figura carta da República, porque o Congresso Nacional virou uma cloaca, né, com Lira, né,
também por responsabilidade do governo, porque havia uma maioria política e era possível uma articulação com o STF para acabar com esse parlamentarismo oficioso que se criou no pós-impeachment, acabando com emenda PIX, voltando à normalidade institucional. Isso gerou essa aberração que é o Congresso. Uhum. Então, por contraste, não que o Senado seja muito melhor, por contraste àquilo, o Senado virou uma espécie de contenção de razoabilidade, né? Eleição majoritária, né, ao contrário do Congresso. Então, são políticos que têm alguma preocupação com a opinião pública, né? Assim, eles são mais reativos a isso. O Ciro Nogueira, por exemplo, não ganha, vai perder a vaga dele para o Senado, né? E o Lula hiperempodera esse tipo de figura. Então, o Alcolumbre é um senador agora o presidente lá, que foi a margem equatorial da Petrobras, o estado dele deve ser encharcado de royalties em breve, e ele quer mais, como todo mundo que tá se beneficiando muito mais que o seu currículo garantiria. Assim. Uhum. Não sei, eu acho que talvez você possa ter algum tipo de acomodação posterior, comprometendo a próxima vaga, né? Mas o governo não vai ter vida fácil nas duas casas. Assim. Agora, colocar outra figura oligárquica, sem nenhum tipo de compromisso com o país, como era o Pacheco, também seria não arriscar no curto prazo e seguir com o STF com essa configuração atual. Né? O STF que garantiu o impeachment, prendeu Lula e tal, era o STF basicamente escolhido pelo Partido dos Trabalhadores. Uhum. Eu ia questionar justamente a respeito disso, viu, Alexandre? Dessa situação envolvendo a dita governabilidade em 2026, porque um governo sem o apoio da Câmara e sem o apoio do Senado, na tua avaliação, ele corre o risco de ser derrubado às vésperas das eleições, ou, no mínimo, não conseguir governar, ser um governo ali de araque, que não tem poder efetivo sobre as pautas. É claro que a gente sabe muito bem que hoje a Câmara e o Senado estão altamente empoderados por conta das emendas, por conta de tudo que a gente já sabe, já vem discutindo aqui ao longo de bastante tempo. Mas, diante de uma situação como essa, onde até o diálogo com a Câmara e com o Senado fica inviabilizado por conta dessas situações que a gente tratou aqui no programa, a possibilidade, inclusive, do projeto de anistia ao Bolsonaro ser aprovado no Congresso Federal, porque a gente, no Congresso Nacional, a gente não pode descartar essa possibilidade diante, especialmente, desse racha que surgiu, dessa crise entre o governo e as duas casas. Numa situação como essa, Lula corre o risco de perder o mandato em 2026 ou, caso isso, obviamente, passaria também pelo Supremo Tribunal Federal, mas, de toda forma, o governo ficaria inviabilizado em ano eleitoral diante desses problemas que ele está criando com o Congresso? De impeachment, não. Eu acho que para as oligarquias é mais interessante um Lula rainha da Inglaterra, sem conseguir aprovar absolutamente nada, e deixando o arcabouço fiscal do Haddad fazer o seu trabalho, né, de médio prazo. Assim. Um efetivo quarto mandato vai ser uma situação ainda mais difícil, assim, porque a equipe da Fazenda do Fernandinho III da USP já dá como dado que logo depois das eleições vem um pacote de austeridade onde entrem, por exemplo, o fim do piso constitucional da saúde e o fim do piso constitucional da educação. Isso é matemático, é importante que a audiência saiba disso. Assim. Ou você acaba com o arcabouço, ou você acaba com o fim do peso da saúde e da educação. E isso significa o fim do SUS, tal como ele foi planejado na Constituição de 88, com a possível focalização dos seus serviços e de qualquer veleidade de uma saúde, de uma educação pública de qualidade massificada. Assim. A Simone Tebet já jurou de pé junto que
que esse estelionato eleitoral vai acontecer, né? E essa coisa de ter que ter o bicho-papão do bolsonarismo, assim, como comparação, torna muito fácil assim, para o Lula empurrando com a barriga essa situação. Eu acho muito mais provável, Anderson, num quarto mandato, né, eles votarem, por exemplo, um semipresidencialismo, que aí é o golpe definitivo. Né? Você vai ter essa Câmara que controla boa parte do orçamento, com poder efetivo do executivo, uma figura decorativa lá como presidente, que aí pode ser um petista, pode ser E esses técnicos de dilapidação do Estado substituindo no governo. Assim. E aí pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser qualquer outra figura. É isso. O Alexandre, eu queria caminhar no seguinte sentido. A gente tem essa situação do governo fragilizado agora junto ao Congresso Nacional. Diante disso, qual é a alternativa que há se não temos, nesse momento, mobilizações populares? Porque muita gente exaltou aquela situação envolvendo os atos do 21 de setembro contra as PECs da anistia e da blindagem, enfim, muitas centenas de milhares de pessoas foram às ruas, mas esses atos foram majoritariamente convocados por setores do lulismo. A gente não pode deixar isso de lado. As frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, enfim, os movimentos sociais ligados ao governo que acabaram convocando majoritariamente aqueles atos, ainda que muitos setores independentes tenham participado dessas mobilizações, partidos de esquerda, o P esteve nas ruas, o PCBR, o PCB, enfim, o PSTU, outros movimentos, enfim, mas é fato que aquelas mobilizações foram convocadas majoritariamente pela turma mais ligada ao Lula. Numa situação como essa, qual é a alternativa? Um governo fragilizado no Congresso e sem mobilização nas ruas. Como é que você avalia esse quadro para 2026? Eu faço uma aposta, que é a coisa mais esperançosa que eu faço nos últimos tempos, que eu acho que a gente vai começar a ter alguma representação institucional dessa nova esquerda radical que vem surgindo assim, nos próximos tempos. Assim. A gente vai ter alguns mandatos, assim, né? Inclusive figuras próximas do lulismo, assim, né? Me parece que o Jones talvez saia candidato. Aqui no Rio, embora eu seja crítico à relação dele tanto com o Lula quanto com o Eduardo Paes, o meu amigo e camarada Elias Jabbour deve ter boa chance, eu acho, de conseguir uma vaga. Então, a gente vai ter uma configuração onde um Glauber, por exemplo, não vai estar tão sozinho, mas sem capacidade de influência institucional ainda, né? E isso tem que ser o início de um processo de reconstrução de uma esquerda socialista e antiliberal, assim, antineoliberal, sobretudo, assim. E ficar em aguardo, assim, porque as populações, historicamente, não se submetem a isso de forma mansa, né? Assim, isso gera revoltas populares, né? E fica muito claro com o tempo que o populismo de direita não é capaz de dar conta desses anseios populares, né? Assim, foi o que aconteceu. Embora seja ruim usar exemplos norte-americanos, assim, foi isso que aconteceu com a eleição do Mandani agora em Nova York. Né? Assim, você começa a ter figuras que, de fato, apontam os problemas concretos da população que o neoliberalismo não consegue dar conta, e nem esse populismo de direita. Assim, né? Eu acho que a tendência a médio prazo é ter isso no horizonte. E a gente vai começar a ter o início de uma era pós-lulista. Né? Até por questões biológicas. O Lula é a última campanha dele. Né? O PT não convence mais como organização de esquerda para ninguém. Né? Assim,
tá virando uma coisa meio que indefensável, né? A única possibilidade de defesa é apontar as bizarrices do Bolsonaro. Então, eu acho que a gente vai ter nos próximos anos, se for bem aproveitado, um clima de mudança hegemônica na esquerda brasileira. E isso, de novo, isso não pode ser desperdiçado. Para a gente fechar aqui, eu queria questionar você o seguinte: diante de um ano eleitoral que a gente tem aí, às vésperas, estamos aí há pouco mais de um mês de 2026, qual é a principal tarefa da esquerda? Como não repetir os erros que foram cometidos ao longo dos últimos processos eleitorais? Como é que você vê a postura, como é que deve ser a atuação do nosso campo, desse campo que a gente chama aqui de esquerda que não se rendeu? Como é que a esquerda deve atuar diante de mais um ano eleitoral, onde nós, ainda que tenhamos acumulado alguma força, ainda que pouca, a gente precisa avançar mais junto à classe trabalhadora. O nosso discurso, a nossa fala, a nossa participação, ela não tem eco mais efetivo junto à classe trabalhadora. Qual é a principal tarefa, na tua avaliação, para a esquerda revolucionária em 2026? Então, assim, ela tem que voltar a ter orgulho da sua própria história, né? Isso eu acho uma coisa assim, que foi um pecado capital que se cometeu nas últimas décadas. A esquerda brasileira não começa nos anos 80, não começa no Colégio Sion. Nós temos uma história antes disso. Ela tem que ser uma esquerda anti-neoliberal, e isso não pode ser negociado. Assim, a gente tem que falar que vai atacar a austeridade, tem que atacar que vai atacar... tem que falar que serão atacados os marcos jurídicos que começam nos anos 90, e ela tem que ser mobilizadora. Tá? Ela não pode ficar presa na gaiola de ferro da institucionalidade, embora não possa negar trabalhar também com essa institucionalidade. Se a gente conseguir esses 3 pilares, né, e também evitar sectarismos, são quase atávicos no nosso campo, né? A gente eu acredito muito que esse período pós-hegemonia lulista não vai ser um período hegemônico de uma organização. Então, a gente vai ter que aprender a se constituir enquanto campo diverso, mas que deve convergir em algumas chaves. Mobilização popular, um certo resgate histórico da esquerda brasileira e o desmonte das políticas neoliberais e voltar a ter um contato concreto com as demandas econômicas da classe trabalhadora. Não abrir mão de demandas de representação, porque elas também são civilizatórias, mas o foco tem que ser a melhoria da vida material das massas brasileiras. Assim. Tá certo. Alexandre, para a gente encerrar aqui, de fato, eu vou fazer a leitura aqui de alguns recados que chegaram ao longo da nossa entrevista. O Nathan Neyman dizendo aqui o seguinte: o Brasil está a caminho da economia de plantation do século XVI. Já a Fátima Winkler dizendo: o Bolsonaro é picareta, está acostumado a nunca responder por suas ações. Tomara que fique muito tempo na cadeia. O Isaías Pedraça: Bolsonaro tendo surto psicótico e ficou a noite toda abandonado em casa. A Marenildes aqui, que está com esse perfil, esse arroba, rebelde com causa, ela diz aqui o seguinte: tem que investigar o profissional que receitou o medicamento, talvez por saber dos possíveis efeitos. Rafael Coelho dizendo aqui, e vamos para mais um ano em que só se fala de Bolsonaro e nada das pautas do país. Enquanto isso, Lula entrega o país em acordos com a Europa, certamente citando aí essa situação envolvendo o acordo entre Mercosul e União Europeia que a gente tem tratado aqui no programa ao longo dos últimos tempos. Alexandre, eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez no programa Viu, uma alegria, muito obrigado por você fazer esse diálogo conosco. Acho pouco provável que a gente volte a conversar ao longo desse ano, então eu já aproveito para deixar aqui o meu desejo de um ótimo 2026 a você. Certamente a gente vai dialogar muito ao longo desse ano eleitoral que a gente vai ter, muitas questões vão ser levantadas, enfim, um ano intenso para a esquerda, para o Brasil, acima de tudo, e a gente conta sempre com as tuas análises aqui no programa, tá bom? Muito obrigado pela tua participação e já um bom 2026 para você. Boas festas. Obrigado, Anderson, e feliz 2026 para você também.
Um abraço, camarada. Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre Vasilenskas. O Alexandre, sempre comentando aqui, analisando as questões da política no programa. Ele que é psicólogo, mestre e doutor em saúde coletiva, ex-presidente do Conselho Estadual de Saúde e também militante comunista.